Aí aqui continua. Vem cá. Muito bem, então boa noite a todos que já estão presentes aqui conosco. Boa noite ao Henrique, a Camila, a Maria Cecília, que estão aqui nos auxiliando, então, nesse evento de hoje. Eu sou a Aline, eu sou uma das fundadoras do Networking para Brasileiros Ontário, junto com a Estela, que está aqui conosco também. Para quem não conhece o Networking para Brasileiros, o Networking para Brasileiros ele foi fundado em 2018. É um grupo sem fins lucrativos que tem como principal objetivo conectar os brasileiros e trazer informação, compartilhar a informação para que a gente, para facilitar um pouco, né, esse período tão complicado que a gente sabe que é o de imigração. Então, a gente está sempre procurando trazer informação relevante, eventos que realmente venham agregar a nossa comunidade e conectar a nossa comunidade, fortalecendo a todos durante aqui no Canadá. Eu vou passar a palavra para o Henrique e a Camila, que vão falar um pouquinho para vocês sobre o Networking para Brasileiros BC. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique. E em maio ou abril desse ano, enfim, só um breve histórico, eu acabei de completar um ano de imigração aqui para o Canadá, então sou muito novo aqui, mas ainda, mesmo sendo novo, é muito claro, é muito latente a necessidade da conexão entre os brasileiros aqui para que a gente possa, de alguma forma, prosperar, né? Eu costumo comparar como se fosse um remédio para resfriado, né? A gente pode chegar aqui no Canadá e optar por não conectar com o brasileiro, a gente vai sarar, vai resolver a coisa, mas vai doer, né? Então, assim, eu acho que essa conexão é muito importante e ela nos ajuda a superar algumas dores. E eu estava, então, com essa ideia, com essa coisa, tem que conectar, que tem que conectar, foi daí que eu encontrei, né, o NPB. Eu estou abreviando o máximo assim, a minha história, só para não tomar muito tempo da apresentação, que é a parte importante da noite de hoje. Mas então, eu conheci a proposta do NPB, eles originalmente acabaram de completar 2 anos, né? E originalmente eles são da região da Grande Toronto. Eu falei assim, bom, em vez de criar alguma coisa aqui, ou tentar levantar alguma coisa aqui em BC, por que não me juntar a eles e em algum momento trazer isso para BC? Foi aí que eu conversei com a Aline, foi nesse período de abril ou maio desse ano, e ela super topou, a gente começou a conversar, aí a Estela entrou na jogada também, uma ótima pessoa, e aí a gente começou a planejar a expansão do NPB aqui para BC, e foi daí que a gente começou a construir a coisa aqui. Começamos com um grupo no Facebook, né, que a Camila maestralmente está nos ajudando, e esse é o nosso primeiro evento, né? E como a Aline falou antes da gente abrir para todo mundo, a gente está começando com o pé direito, porque além de ser um assunto super relevante, a gente está com uma palestra super interessante aqui, uma audiência super interessante. Então, muito obrigado pela participação de todos. Esse vai ser um de vários eventos que estão por vir, né? Ontem, em reunião interna, a gente acertou vários eventos que vão acontecer ainda nesse mês de setembro e no mês de outubro. E, enfim, não vai parar por aí. Assim que a gente for crescendo, a gente vai atualizando vocês. Por isso é importante seguir as redes sociais, por isso é importante se cadastrar no site do NPB e assinar a newsletter, né? Porque aí vocês vão ter as informações relevantes tempestivamente. Agora eu vou passar a palavra para a Camila, ela vai fazer a introdução da palestra e da Maria Cecília, e aí sim a gente vai para o que mais interessa hoje, tá bom? Muito obrigado e um bom evento para todos. Isso aí, gente. Muito obrigada pela participação. Como a Aline e o Henrique falaram, o NPB é uma comunidade, né, totalmente gratuita. A gente está aqui realmente para ajudar uns aos outros, né? E a palestra de hoje com a Maria Cecília, né, a reunião, é realmente ouro, assim. Eu acho que é uma informação muito importante. Como a Estela estava comentando, era uma coisa que ela estava procurando desde que ela veio para cá, né? Muita gente fica perdida nesse assunto. E a Maria Cecília foi uma querida, assim, gratidão mesmo pelo tempo dela, pela disponibilidade. E eu acho que a gente vai aproveitar muito desse conteúdo hoje. Eu tenho certeza que ela vai se disponibilizar a responder perguntas, né, a tirar dúvidas. Ela vai compartilhar também os contatos dela. Então, depois vocês fiquem à vontade para entrar em contato, conversar com ela. Acredito que ela vai falar sobre isso também. E para agradecer, para falar mais uma vez, se você não participa do NPB,
né, no Facebook, tanto de BC como de Toronto. Junte-se a nós mesmo, né? A gente está assim para se ajudar. Na medida que for possível, mande uma mensagem inbox ou participe do grupo. Se cadastre no site, né, do Network para Brasileiros. Todo domingo a gente manda uma newsletter falando sobre os eventos. Então é isso, gente. É ficar por dentro do que está acontecendo na comunidade, que a gente aqui em BC, igual o Henrique falou, a gente está começando agora, mas a ideia é crescer, fortalecer, expandir e principalmente ajudar a todo mundo gratuitamente. Então vamos agora com a Maria Cecília, para o que todo mundo está super interessado. Te agradecer mais uma vez, Maria Cecília, e a palavra agora é com você. Gratidão. Yeah. Vamos lá. Acho que eu vou falar um pouquinho aqui, depois eu coloco o share screen, né? Olá, meu nome é Maria Cecília Trópia, sou advogada especializada em direito previdenciário e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Né? Aqui no Brasil é noite, né? Nessa noite de terça-feira. Bom, peço a todos uma gentileza de anotarem as suas dúvidas, as suas perguntas, e ao final a gente abre e eu vou responder todas essas dúvidas. Se eu não conseguir responder a todas, fico à disposição, deixo os meus contatos para que eu possa responder vocês depois. Bom, eu resido em Belo Horizonte, tenho uma formação há mais ou menos 10 anos, com atuação em direito previdenciário. Trabalhei com gestão de pessoas logo no início da carreira, mas migrei para o direito previdenciário, que é a área que eu dedico assim, com amor, com paixão a essa causa, né? Que é muito social. Então, agora eu vou compartilhar aqui. Como que eu faço aqui? Compartilhar. Share. E aqui, né? Isso. Clica no... Já estamos vendo sua tela, Maria. Isso. Pronto. Isso. Então, aqui é a jornada nossa de hoje. E esse aqui é a minha formação. Então, eu sou especializada em gestão de pessoas. Tenho várias especializações em direito previdenciário por diversos institutos aqui do Brasil, como o Enfoque, o IEPREV, o Legale. Tenho um MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e sou membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui de Minas Gerais. E em 2019, ano passado, eu participei de um concurso de artigos num congresso proporcionado pelo IEPREV e a minha tese foi premiada, uma tese inédita sobre auxílio maternidade aqui no Brasil. Só para vocês entenderem um pouquinho a minha trajetória. E em 2018, eu criei um canal no YouTube justamente para poder levar uma educação previdenciária a todos de uma forma acessível, de uma forma leve, fácil de entender. E em 2019, eu e meus filhos, quem são os editores e quem faz parte da minha equipe são eu e meus filhos, um de 13 anos e um de 21 anos. E o meu filho de 21 anos mora em Vancouver. Ele estuda em Vancouver e em janeiro do ano passado, eu decidi gravar um vídeo falando sobre o acordo do Brasil e Canadá. Então, esse vídeo foi divulgado e foi através desse vídeo que a Camila, do Network ABC, né, fez contato comigo e aqui estou hoje, compartilhando os meus conhecimentos, um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês. Então, vamos lá para o tema de hoje, que é o acordo internacional, né, o acordo bilateral Brasil e Canadá. Todos nós carregamos uma trajetória de vida, cada um tem uma bagagem de vida. Tem muitos brasileiros que buscam uma oportunidade fora, outra para trabalhar ou para estudar. Alguns voltam para o Brasil e outros permanecem nesses países.
Então, nós não temos aqui no Brasil uma cultura de planejamento, uma cultura previdenciária. Então, a melhor estratégia para você pensar na sua aposentadoria é começar esse planejamento desde cedo. E aqui no Brasil, pelos atendimentos que eu faço aqui, eu percebo que as pessoas só vão pensar nisso na hora de aposentar ou na hora que acontece algum infortúnio, numa hora da morte, numa hora que às vezes cai e tem alguma incapacidade, não consegue mais trabalhar e precisa de um auxílio do INSS. Então, as pessoas, no meio de tantas leis, de tantas portarias, esse ano foi um ano assim atípico por causa da pandemia. Nós estamos com várias portarias, vários decretos, várias leis, e ano passado a gente ainda teve a reforma da Previdência. Então, nesse meio de tantas leis, as pessoas ficam perdidas e não buscam essas informações, ou às vezes quem deveria, né, prestar essa informação, às vezes não é tal que é o INSS, às vezes torna-se inviável para ele poder atender toda a população. Então, por isso que o planejamento previdenciário, ele é muito importante, principalmente para você se aposentar melhor, para você ter uma aposentadoria justa, né? Na hora que você tem que buscar uma qualidade de vida, na hora da sua aposentadoria, na hora de ir para os seus aposentos, né? Vamos lá. Então, nós vamos fazer agora um voo panorâmico do Brasil para o Canadá, porque o assunto ele é muito extenso, então por isso que será um voo panorâmico. E hoje com foco aqui nos brasileiros que residem aí no Canadá. Bom, o acordo do Brasil e Canadá, ele tem uma vigência de 1º de agosto de 2014. E nesse acordo está previsto alguns benefícios de previdência, que é a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Aqui no Brasil, a gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda temos, né? Porque ela saiu da legislação previdenciária com a reforma da Previdência. Mas o acordo só prevê esses 3 tipos de benefícios: aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. A aposentadoria por idade no Brasil hoje, após a reforma, 62 anos para a mulher e 15 anos de contribuição, e para o homem permaneceu 65 anos e 15 anos de contribuição também. Mas como a reforma foi ano passado, foi criada uma regra de transição. Então, as mulheres, esse ano, precisam de ter 60 anos e meio. Ano que vem, elas precisam de ter 61. No próximo ano, 61 anos e meio, até chegar a 62. Mas permanece 15 anos de contribuição. Já para o homem que não está inscrito na Previdência, ele vai precisar de mais 20 anos de contribuição, e não 15 anos, como é o que já está, como que vale para os que já estão inscritos. A aposentadoria por invalidez é quando a pessoa tem alguma incapacidade total, permanente para o trabalho. E a pensão por morte, ela é estendida aos dependentes. Quem serão esses dependentes? É o cônjuge, companheiro, filho menor ou menor de 21 anos ou inválido. Então, eu fiz é bem resumido isso daqui que eu estou passando para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia o que está proposto no acordo, que são esses 3 benefícios, e o que significa esses 3 benefícios aqui para a gente. E no Canadá, a gente também tem, é muito parecido esses benefícios, só que tem algumas particularidades. E uma das particularidades que eu vejo é esse benefício que é regido pela gestão pública do Canadá, que é como se fosse a nossa aposentadoria complementar aqui no Brasil. Só que a aposentadoria complementar aí do Canadá, ela é regida pelo sistema, pelo governo. E ele chama Register
Registered Retirement Savings Plan, que é como se fosse uma conta, é uma conta individual que ela é adiada o imposto de renda e ela é gerida por essa gestão pública. É a única diferença que eu vejo assim que chama mais atenção é essa previdência complementar. Mas a gente vai passar pelos outros institutos. Nós temos aqui o CPP, lá aí no Canadá, né? O CPP é o Canada Pension Plan. Ele é obrigatório para os empregados acima de 18 anos e que recebem mais de $3.500 por ano. Essa inscrição, ela não é obrigatória, ela é até automática. Quando você já tem um emprego, você já tem esse recolhimento que é fornecido por um documento chamado T4, que é um formulário que é preenchido pelo empregador. É como se fosse um contra-cheque aqui no Brasil, porque aí não tem carteira de trabalho, né? E eu penso que é uma coisa muito importante todos guardarem esse formulário quando eles são entregues pelo empregador, porque vai ser a única comprovação de que houve o trabalho e esse CPP, ele vem já descrito nesse formulário. Depois, mais para frente, eu coloco um esboçozinho desse formulário. Eu não sei se todos já conhecem esse formulário, eu coloquei aqui para vocês. E essa contribuição do empregado, ela é feita tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Ela é 5,25% anualmente. Agora, se você... Ela é 5,25% tanto do empregado quanto do empregador. Agora, se você é autônomo, você pode recolher também para o CPP. Mas você vai ter que recolher a sua parte e a parte do empregador. Bom, para você conseguir o teto desse benefício, você tem que ter recolhido por pelo menos 39 anos no CPP. E esse recolhimento tem que estar entre a idade de 18 anos e 65 anos. E o trabalhador, quando ele completa 60 anos, ele pode se qualificar para poder receber esse PPP. Acontece que ele só pode se qualificar até 70 anos. E se ele se qualifica, é como se ele se aposentasse com 60 anos e continuar trabalhando, aí o CPP ele vai ser obrigatório. Só que quando ele se aposentar, mesmo com 70 anos, esse PPP que ele recolheu da data que ele aposentou até a data que realmente ele não pode mais trabalhar, vamos supor que ele trabalhe mais até 70 anos, esse PPP, ele tem ele de volta. Diferente aqui do Brasil, que quando você se aposenta, se você continuar trabalhando, você não tem esse benefício. O recolhimento também vai ser obrigatório, mas você não tem esse dinheiro devolvido. Aí no Canadá, se você trabalhar após 70 anos e recolher o CPP, aí fica para o governo. Mas desse período que você aposentar, que se qualifica, e se tiver esse recolhimento, ele volta para o trabalhador. O teto hoje do CPP, ele está $1.175 canadenses. Então, acho que essas são as coisas mais importantes para vocês saberem que existe esse instituto, que é o CPP. O outro instituto é o Old Age Security, a gente chama aqui de OAS. Esse aqui não é obrigatória a sua contribuição e ele também não é automático, você tem que se inscrever para você fazer parte desse OAS. E ele só serve para canadenses e para residentes que têm o PR, que é o visto permanente. Para você se qualificar para receber o OAS, você tem que permanecer no Canadá por 10 anos. E se você quiser receber o teto, você tem que viver no Canadá por 40 anos. O teto hoje do OAS, ele está $613,33 canadenses por mês, né?
E ele pode acumular com o CPP. Você pode receber os dois, você pode receber o CPP e o OAS. Temos também um outro instituto chamado Guaranteed Income Supplement, que é o GIS. Você tem que ter os mesmos requisitos do OAS, só que você só pode ter recebido anualmente $18.600 canadenses. E o teto é $1.529,91 por mês. E ele pode ser acumulado com o OAS, não com o CPP, só com o OAS. E nós temos também a previdência complementar, que é o RRSP, que é o Registered Retirement Savings Plan, que é essa conta individual que tanto você quanto o seu empregador pode depositar nessa conta. Os recolhimentos, né? Esse aqui é só para vocês verem, eu não sei se todos já têm essa vivência aí, né? Mas é só para vocês saberem que estou compartilhando aqui o T4, que vem toda a sua história de trabalho. Se você ganhou benefícios, gorjetas, tem toda o CPP, né? Ah, detalhe, em Quebec, ele não chama CPP, a gente tem aí, os institutos começando com o Q, que é o QPP. Então, os formulários são os mesmos, mas tem que se observar que quem está em Quebec, inclusive tem um 2016, então os formulários também, eles são específicos de Quebec, mas no mais é esse formulário, e eu julgo assim muito importante guardar esses formulários, porque é uma folhinha, uma folhinha. Então, você tem que ter esse planejamento de cultura, de guardar os seus documentos. A sua história de vida, né? Muitos que estão aí devem ser jovens, então essa cultura de guardar os documentos. Aqui no Brasil, a gente fala guardar as carteiras de trabalho, num local protegido, né? Não rabiscar. Então, são recibos autônomos também que você tem que guardar. Aqui no Brasil a gente fala assim, né? Mas aí no Canadá, embora seja tudo muito assim perfeito, né? Pelo que eu entendo, pelo que eu vejo aí de vocês, do governo canadense, mas eu acho importante vocês guardarem esse documento. Aqui eu coloquei a taxa aqui porque o próprio empregador preenche esses formulários, esses quadradinhos aqui, né? E eu trago aqui uma dica para vocês, uma dica assim muito legal, não sei se vocês conhecem, mas o governo do Canadá, ele tem um sistema, uma ferramenta muito legal, que é essa calculadora. Essa calculadora, ela dá para fazer um planejamento de vida de todos os institutos, tanto do CPP, quanto do OAS, quanto do GIS, também tem a previdência complementar nessa calculadora. Então, dá para fazer várias simulações e dá para brincar aqui com ela, dá para você ver o seu planejamento previdenciário de uma forma bem assim, bem estruturada, muito legal. Então, foi em linhas gerais, o assunto ele é bem amplo, mas em linhas gerais foi isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fico aqui à disposição para as perguntas. E aqui a gente tem que levar em consideração que quando a gente fala de planejamento previdenciário, como cada um tem uma história de vida, cada caso tem que ser analisado de forma personalizada, porque tem pessoas que querem levar o tempo do Brasil para o Canadá, e tem pessoas que às vezes não têm interesse de permanecer no Canadá, trabalharam por algum tempo e podem trazer esse tempo para cá, para o Brasil. Mas é importante também colocar que as pessoas que estão aí no Brasil podem continuar recolhendo, que estão aí no Canadá, podem continuar recolhendo aqui no Brasil de forma facultativa, para que você não perca a qualidade de segurado,
para que você tenha amanhã ou depois. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, pode ser que vocês voltem e já tenha uma qualificação para se aposentar aqui também. Então, fico aqui à disposição para as dúvidas de vocês. Bom, já temos algumas dúvidas, o pessoal mandou pelo e-mail. O Fábio Cuisi está perguntando, gostaria de perguntar, por favor, como faço para comprovar meu tempo de trabalho do Brasil no Canadá? Deixa eu voltar aqui. Bom, deixa eu... Você quer voltar? Só para... Não. Só para ficar... Tá. Camila, como que ele comprova o tempo do Brasil, como que ele leva esse tempo do Brasil no Canadá? Aqui no Brasil, a gente tem os organismos de ligação, que são todos INSS. Então, quando a gente faz um pedido que quer usar um tempo de fora, o próprio Brasil, o próprio Instituto aqui do Brasil, que é o INSS, ele tem os formulários que você preenche e que ele puxa esse tempo, ele faz o contato aí no Canadá e puxa esse tempo para cá. E assim, tanto no Canadá como nos outros países também, assim, os países que têm acordo, né? Acontece a mesma coisa daqui para lá. A gente tem que levar esse tempo de carteira, só que aí lá eles não reconhecem a carteira. Então, o INSS aqui, ele expede um documento para que você leve esse documento, para que você dê entrada no Service, eu não notei esse nome. É como se fosse o INSS aí no Canadá. Service Ontário. Service Canada. Service Canada, exato. Então, você leva esse documento daqui para ir, né, para o Canadá. Então, assim, não é tão complexo, demanda mais tempo, é o que eu percebo aqui, mas eu peguei um tempo agora da Itália, não demorou, por incrível que pareça, no meio de uma pandemia, as agências aqui abriram ontem, e desde março fechadas, e eu consegui, nesse meio dessa pandemia, trazer um tempo da Itália para cá. Então, e também a gente faz também o contrário, leva o tempo do INSS para fora. Então, são certidões que são emitidas aqui para que você possa levar esse tempo para fora. Então, não é nada assim tão difícil. É mais burocrático porque tem um monte de formulários que você tem que preencher. Mas, e o tempo da demanda do tempo dessa interligação dos organismos, né? Mas não é tão difícil, não. Isso eu acredito que ainda é no papel, né? Não é online. Não, também no papel. É no papel. Ok. Eu não sei como que eles enviam, né? Como foi interno do INSS. Mas ainda tem muito papel. Alguém tem que ficar no mudo aí, eu acho, porque tá com a televisão ligada. Fábio, por favor, coloca o microfone. Você tem alguma pergunta? Não, eu queria agradecer, inclusive, a resposta. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Pessoal, tem algumas pessoas fazendo perguntas no chat, outras pessoas, quem quiser entrar e fazer a pergunta por áudio, clica no botãozinho Raise Hands, que aí a gente sabe em que ordem chamar vocês. A Camila tem mais algumas perguntas que vieram por e-mail também, vamos continuar com essas e a gente já vai para as que estão no chat. Ok. O Fábio também pergunta, gostaria de saber se uma pessoa já aposentada no Brasil pode aplicar para equivalência aqui no Canadá. Olha, eu entendo que sim. Eu entendo que sim, porque se ele está trabalhando aí, se ele já aposentou aqui no Brasil, se ele tem algum tempo contribuído fora da aposentadoria, esse tempo contribuído aqui no Brasil, ele serve para comprovar tempo vivido no Canadá. Então, e se você estiver trabalhando no Canadá, esse recolhimento do CPP ele é obrigatório. Então, eu entendo que você pode se aplicar também, continuar com a sua aposentadoria aqui, o tempo que tiver depois trabalhado aqui no Brasil. Você não vai aproveitar ele para nada,
E aí eu acho que aí, se você já tiver algum tempo trabalhado aí, eu acho que você pode aplicar para considerar tempo vivido aí no Canadá e completar os requisitos dos benefícios daí, né? Uhum. A Silvia pergunta, quais são os tipos de documentos necessários para dar entrada no pedido de aposentadoria no Canadá? Você sabe alguma coisa sobre isso? Olha, Camila, eu não sei quais são os requisitos, não. E você acha... Muito provavelmente eles vão pedir o PIA, né? O documento de identidade daí, que a pessoa tenha feito, e esse documento aqui do Brasil, né? Provando qual tempo que você quer levar para ir. Eu não tenho essa experiência de tempo daqui para ir, qual o documento que é exigido aí. Uhum. Mas eu entendo que seja esse, pelos todos os estudos e por essa conexão aqui do que é aceito aqui e do que é aceito aí. Acho que dá para fazer essa relação. Em geral, aqui é bem, se você entra no site, né, já dá para já tem bastante informação lá e ligando para algum órgão do governo também, eles geralmente são bem solícitos quanto a isso. A Silvia também pergunta, caso haja mudança de nome devido a casamento, divórcio, existe alguma dificuldade para linkar os nomes nos dois países para fazer o requerimento? Sim. Então, Silvia, eu entendo que você vai ter que fazer essa verbação essa verbação vai ter... aí eu fiquei com dúvida. Você casou aí ou casou aqui? Ela só diz uma mudança de nome. Pode ser um casamento, pode ser um divórcio, mas se existe essa mudança de nome... vai ter que ser averbado no consulado aí brasileiro. Uhum. Ela vai ter que ser averbado no consulado brasileiro para poder você ter um documento fiel, né? Um documento fidedigno, né? Para que eles possam reconhecer você, porque senão vai ter uma incompatibilidade aí de nomes, né? E aí é muito complicado. Tem que estar com o documento averbado no consulado. Ok. Mais uma pergunta que veio por e-mail da Paula. Trabalho há 5 anos no Brasil com carteira assinada e contribuo com o INSS. Gostaria de saber se esse tempo de trabalho e contribuição serão considerados ao imigrar para o Canadá. E caso afirmativo, o que fazer para esse período ser considerado? A pergunta mais geral, né? Bom, Paula, primeiro, eu acho que você tem que ter uma certeza, uma convicção de que você vai permanecer aí, né? Porque aí não precisa levar esse tempo, se você não está prestes a completar algum requisito aí, não precisa levar esse tempo agora, pode ser num outro momento. O que a gente precisa saber é se realmente esses 5 anos que você tem aqui no Brasil, embora seja carteira assinada, mas a gente sabe que alguns empregadores aqui, às vezes não informaram para o Ministério do Trabalho. Então, pode ser que você tenha esse tempo na carteira, que você acha que tem esse tempo, mas pode ser que ele não esteja no mundo do INSS. Então, eu acho uma coisa importante também, que as pessoas chequem se realmente o que eles têm na carteira condiz com o que está na história do INSS. Aqui no Brasil, de uns 3 anos para cá, a gente tem um sistema informatizado do INSS, que chama meuinss.gov.br, que é o site. E nesse site você faz a sua senha, e aí você tem acesso ao seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E nesse CNIS vem toda a sua história de trabalho. Então, eu acho importante checar se realmente você tem, o que você tem de trabalho, por exemplo, a Paula tem 5 anos de tempo, será que esses 5 anos, será que ela tem mesmo esses 5 anos de tempo no INSS? Porque se for o caso, a gente tem que fazer uma retificação, às vezes o INSS pode fazer algum pedido de ficha nas empresas, para que possa ser reconhecido esse tempo de 5 anos. Agora, se você não está implementando nenhum requisito, eu acho importante deixar esses 5 anos aqui, se for o caso, até recolher como facultativo aqui, porque eu não sei se você permanece aí no Canadá ou se você pode retornar ao Brasil, e o tempo vai passando muito rápido. E quando a gente vê, às vezes a gente já até implementou idade, e você às vezes não tem a carência, que é de 15 anos de contribuição. Então, o que eu vejo aqui agora
Por exemplo, esse tempo que eu trouxe da Itália agora, recente agora, eu trago uns 13 anos da Itália, mas a pessoa não complementa porque ela não estava pagando o INSS. E ela podia estar pagando aqui como facultativo, alguém aqui do Brasil pagar para ela, e aí ela já teria aposentadoria com um salário mínimo, mas a gente pode fazer um planejamento. Será que pode ser um salário mínimo? Pode ser mais? A gente pode fazer um planejamento de cálculos. Mas eu falo assim, olha, pode ser um salário mínimo, mas um salário mínimo você paga uma feira aqui no Brasil, você paga uma pessoa para cuidar de você se você precisar. Então, é importante você ter uma garantia. Legal. Só uma pergunta prática aqui. Para cadastrar nesse meu INSS, né, para ter acesso ao CNIS, dá para a gente fazer daqui ou tem que ir pessoalmente até as agências? Não, dá para vocês fazerem daí. Se tiver qualquer complicação, aí vocês podem me ligar e a gente vê aonde que está tendo algum gargalo, alguma informação. Às vezes o sistema tem uma inconsistência no nome de mãe e pode ter essa inconsistência de mulheres casadas. Uma dica, mulheres casadas, não mudem de nome, só dá complicação. É verdade. No TRE, na justiça eleitoral, tem que... Passaporte, muita coisa. Muito trabalho, é melhor não mudar de nome. Eu vou dizer, nem casem, mas isso também não, tá, gente? A Amanda está perguntando, para os brasileiros que derem saída definitiva do Brasil, é possível trazer o tempo de trabalho? Como que é? Se tiver... Os brasileiros que deram saída definitiva do Brasil, é possível trazer o tempo de trabalho aqui para o Canadá? Sim, perfeitamente. Sim. Uhum. Já está morando no Canadá, esse tempo contribuído aqui vai complementar, por exemplo, o CPP. Para você ter o teto, você tem que estar com 39 anos de contribuição aí, de vivência, né? De vivência no Canadá. Então, isso daqui, e alguns aqui, por exemplo, o OAS, para você ter um direito, você tem que ter pelo menos aí 10 anos vividos no Canadá, ou para você ter direito ao teto, 40 anos. Então, de repente, vale muito a pena você levar o tempo, porque esse tempo vai contar como ter vivido. Então, qual que é o momento de cada pessoa, né? Mas se esse tempo não vai valer de nada para cá, ou você não implementa nem o requisito aqui, então é melhor levar tudo para o Canadá. Certo. O Mauro pergunta, a saída fiscal é bem tumultuado, né? Aqui no Brasil já é muita informação, muita coisa. Então, eu acho que o importante é isso que vocês estão fazendo, é terem um tempinho. Eu sei que muitos aí são jovens, mas tem que ter um tempinho para você tomar as rédeas da sua vida. Porque o tempo vai passando e você vai ficando piloto automático, trabalha, recolhe. Por fim, fica igual a Estela, assim, e agora? Como que eu vou aposentar? Como que eu vou ter o mínimo de segurança para o futuro, né? Então, a gente que é jovem, a gente tem que pensar nesse planejamento previdenciário, sim, porque vai ser a nossa segurança, a nossa vida, né? Uhum. O Mauro pergunta aqui, a saída fiscal é obrigatória? A saída fiscal do Brasil é obrigatória? Quando não. Na Receita, no caso na Receita, né? Na Receita Federal. Aí depende se ele é uma pessoa, aí depende se ele tem renda aqui, ele tem uma declaração de renda aqui no Brasil, né? Mas uma saída fiscal, a não ser que ele não tenha vínculo mais nenhum. Eu entendo que não. Uhum. Não sei, eu teria que pesquisar. Esse assunto é bem polêmico, na verdade, né? Tem gente que fala que tem gente que fala que não. Porque aqui no Brasil se ele tem algum vínculo, alguma renda, ele tá declarando, né? Mas se a saída é definitiva, a não ser que ele queira dar baixa em alguma coisa na Receita Federal, né? Na verdade, o site da Receita Federal tem as regras que são necessárias para a saída definitiva. Tem um prazo mínimo. Se você ficou um período fora do Brasil
pelo período que está descrito no site. É obrigatório, sim, a saída fiscal do Brasil, mas como o assunto é um pouquinho fora da aposentadoria, eu recomendo dar uma olhada no site da Receita Federal para seguir as regras de lá. Eu não tenho esse domínio, não. Nesse ponto aí eu não desconheço, a Estela está dando aula disso daí. Nós temos mais um bocado de pergunta aqui. A Débora está perguntando se você recomenda contribuir no Brasil como facultativo, mesmo enquanto vivendo no Canadá. Recomendo, super recomendo, super recomendo. Agora, tem que recolher como facultativo, porque você está fora, né? E aí, como facultativo, é 20% do salário mínimo. Então, o salário mínimo aqui hoje está R$1.045, então seria R$209. Eu acho, super recomendo, porque você pode pleitear uma aposentadoria por idade aqui no Brasil, que seria 15 anos de contribuição mulher, né? E agora, se você não está nem inscrita no INSS, aí você vai precisar se inscrever para poder recolher o INSS, né? Mas se você já tem algum vínculo, algum recolhimento, você tem um PIS, um NIT, Número de Inscrição do Trabalhador, um PIS, né? Então, dá para recolher e super recomendo fazer os recolhimentos como facultativo. Esse recolhimento pode ser retroativo também? Opa, e esse recolhimento pode ser retroativo? Não, não pode. Facultativo é uma liberalidade sua. Você não recolhe facultativo atrasado nessa modalidade. Mesmo aqui no Brasil, as pessoas que deixam de pagar um mês, porque muitos benefícios a gente precisa de carência. E se a gente fala numa aposentadoria por idade, a gente está falando em 15 anos de contribuição. Se você paga atrasado, essa carência, esse mesinho que você pagou atrasado, você pode até pagar o INSS e faz até a conta para você, da multa. Mas esse mesinho não é contado como carência, porque foi pago em atraso. Então, você pagar retroativo não vai valer a pena, dependendo da situação. Se você pensar numa aposentadoria por idade, com 15 anos de contribuição. Mas mesmo assim, eu estou pensando em tempo de contribuição aqui, mas seria facultativo. Facultativo não se paga atrasado. Então, não tem jeito não. Tem jeito não, Fábio. É pagar mês a mês. É um seguro, né? Instituto Nacional de Seguro Social. Então, seguro. E seguro você não paga assim, nem para frente, nem muito para frente e nem para trás. Então, você paga todo mês certinho. E eu falo com todo mundo aqui para programar a cabeça para o dia 10. Porque você tem até o dia 15 para pagar. Então, programa sua cabeça para o dia 10 para não ter erro. Né? Isso a gente é nossa doutrina aqui, sabe? Com todo mundo. Inclusive, hoje era o último dia de pagar. Né? Então, a gente faz uns recadinhos aqui. A gente tem umas listas de transmissão dos clientes do escritório e a gente passa para todo mundo os lembretes, para que não esqueçam de recolher o INSS, porque é muito importante. Ótimo. A Daniele pergunta uma pergunta aqui rapidinho. Esse tempo deve ser registrado somente no momento da aposentadoria ou quanto antes melhor? Você já mencionou um pouco sobre isso, né? Planejamento previdenciário. Porque, de repente, você não precisa recolher todo mês. Você pode ir salteando. De repente, você tendo os requisitos agora, você vai ficar um tempo sem recolher. E não é bom você ficar um tempo sem recolher, porque você perde a qualidade de segurado. Se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, se você ficar doente, se você quebrar a perna, se acontecer qualquer coisa, você não tem essa garantia que você vai estar amparada pelo INSS. Então, completar os requisitos. Completei os requisitos, agora eu não vou recolher mais, porque eu já completei meus requisitos para aposentar. Tudo bem, mas e se amanhã ou depois você ficar doente ou acontecer qualquer infortúnio, você fica desamparada. Então, não é bom você complementar os requisitos e deixar de recolher. Vai recolhendo de forma suave. Certo. Ana Carolina, quando você faz essa transferência do tempo de trabalho do Brasil para o Canadá, como é tratada a questão da contribuição financeira em si? Do Brasil para o Canadá, é levada em consideração a totalização do que sair daqui. O INSS vai divulgar o que está saindo daqui, né, de dinheirinho. O que vem de lá para cá,
é contado com um salário mínimo. Não é contado, é contado o tempo, mas o valor, se você ganhou muito dinheiro aí, aqui eles totalizam um salário mínimo. Acontece que o nosso dinheirinho aqui é muito menos desvalorizado do que o dólar, tá assim, tá nas alturas, né? Pra gente que é brasileiro, tá assim. Não sei se vocês estão sabendo que o preço de comida aqui tá muito caro. Eu acho aí também comida muito caro, mas aqui tá muito caro, dólar muito alto. Então o dinheiro que vem daí para cá é um salário mínimo, não é? Se você ganhar muito dinheiro aí, não faz uma previdência complementar. Aí a questão do planejamento previdenciário, como ele é importante, porque você acha que vai trazer todo esse tempo recolhido daí para cá, só que ele vai contar um salário mínimo. Então tem que pensar num plano B aí, numa aposentadoria complementar. É engraçado porque aqui no Canadá a gente vê muito isso, né? Até o próprio governo incentiva as pessoas a se planejarem, né? E a contribuírem também, né? Eles dão benefícios de postergar o imposto de renda, né? Aquela coisa toda. Então a cultura aqui é diferente, mas a gente como imigrante, né? Até a gente se encaixar nessa cultura, né? É complicado. E a gente não tem essa cultura aqui, né, Camila? Então, assim, é muito... Eu fico vendo aqui, agora que parece, assim, de pouco tempo para cá, que as pessoas aqui no Brasil têm se atentado para isso. Eu tenho vários clientes jovens e que a gente já está fazendo um planejamento previdenciário e acompanhando. Então, é muito importante você ter um acompanhamento de um especialista nessa área, porque vocês estão vendo que é um mundo de informação. Aqui no Brasil, a gente está com muitas leis, muitas mudanças, e para você estar se atualizando, para as pessoas ficam perdidas mesmo. Então, o planejamento é assim... Um monte de pergunta aqui. O que a gente faz? Continua indo? A gente tem algumas pessoas também com a mãozinha levantada ali. Eu acho que a gente pode dar a palavra para eles rapidinho, depois a gente volta para o chat. Ok. Bom, cadê? Eu não vejo isso. Não, o Rafael Rocha está com a mão levantada. Rafael, você tem alguma pergunta? Sim. Oi, gente. Oi, Camila. Tudo bem, Aline? Maria, a minha pergunta é a seguinte. Eu coloquei aqui no chat também, então vocês já podem passar direto quando vocês verem. Se eu tenho 15 anos de contribuição no Brasil e eu comecei a vida no Canadá em 2019, eu acho legal botar exemplo. Uhum. Você já respondeu essa pergunta. A minha pergunta é a seguinte: vale a pena continuar pagando INSS no Brasil? Eu vou dizer por quê, eu sei que você já respondeu. Né? Já que existe o acordo, eu não estaria contribuindo dobrado tanto no Canadá quanto no Brasil, porque se eu ficar, sei lá, 15 anos no Brasil e 25 anos no Canadá, eu puxando o tempo de lá, eu só me aposentaria pelo Canadá e não pelo Brasil. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí, ou se você acha que vale a pena se aposentar nos dois países. Eu não sei qual é o mínimo de contribuição que tem que ter no Canadá para se aposentar e nem no Brasil. E a outra pergunta também é o seguinte: como que vai ser feito esse cálculo do valor da aposentadoria? Né, eu entendi que passando o nosso dinheiro do Canadá para o Brasil conta como um salário mínimo, o que é bem ruim. Né? Agora, quando esse dinheiro está vindo do Brasil para o Canadá, esse tempo aqui, você sabe como é que é feito esse cálculo do dinheiro que eu contribuí 15 anos no Brasil? Bom, vamos lá. Rafael, muita coisa aqui. Então, a gente teria que fazer um estudo, porque você chegou ano passado no Canadá, né? São 15 anos aqui de Brasil, muito significativo. Qual que é a sua idade? 39. 39 anos, pois é. Você é menino ainda, né? Aqui no Brasil, 60 anos, tá tudo menino também. Então, você está chegando agora. Eu acho que nesse momento é muito precipitado. Como que você está aí? Você tá trabalhando aí? Sim, eu sou o diretor de um college aqui. Então, olha para você ver. Se você estiver recolhendo aqui no Brasil, vai estar concomitante com o seu tempo aí. Então, aí esse tempo aí você já vai estar recolhendo.
Se a gente pensar numa aposentadoria por idade, a gente poderia pensar num planejamento de você ter uma aposentadoria aqui no Brasil. Mas acontece que para você ter uma boa aposentadoria aí no Canadá, você tem que ter por pelo menos 39 anos de contribuição. Você leva, a gente tem que fazer um planejamento, né? Colocar esses números no papel, Rafael, para a gente ver se a gente leva, o que é mais vantajoso, se levar esse tempo todo e totalizar esses tempos, qualificar, né? Totalizar esses tempos aí, para que você preencha aí 39 anos, os 39 anos para você se qualificar no CPP, ou se você deixa esses 15 anos, aí como você tem uma história aí pela frente, você tem 39 anos, eu acho que nesse momento agora, porque se você pensar amanhã ou depois, eu acho que seria indicado você recolher aqui no Brasil, para a gente poder ter pelo menos, estratégia, depois que você permanecer um pouco mais aí, começar a recolher aí. Você já está recolhendo, né? Então, já é obrigatório. Mas a gente tem que colocar esses números no papel, Rafael, para a gente poder pensar melhor aqui qual estratégia. Sua pergunta foi muito boa, porque me faz aqui a pensar, tá, eu levo esses 15 anos para o Canadá e totalizo o meu tempo lá, e aí o meu dinheiro aqui, o que eu contribuí aqui, recolhi sempre pelo teto aqui, como que ele é considerado aí? Então, o dinheiro vai junto com o tempo, né? Então, mas acontece que o valor não vai ser tão vantajoso se você recebeu sempre o teto, se você recolheu sobre o teto aqui. Muito provavelmente, se você já tem esse recolhimento pelo teto e mantiver esse recolhimento, você tem uma aposentadoria melhor aqui no Brasil. Mas nós estamos falando temos que fazer um planejamento também, porque a gente está com uma nova modalidade de cálculo, porque até novembro do ano passado, o cálculo era feito 80% das maiores contribuições de julho de 94 até o dia que você fosse aposentar. Agora, depois da emenda da reforma do ano passado, é feito um cálculo de 100% de todo o período do seu contributivo desde julho de 94. É um pouquinho complicado, mas a mensagem é a seguinte, tem uma rasteira aí na questão de, logo o seu início de vida de trabalho, às vezes você não ganha muito. Então, ele está entrando na média também. Muito provavelmente a média também diminui um pouquinho. Então, a gente tem que fazer um estudo detalhado, é bem personalizado mesmo, cada situação, para a gente ver se vale a pena você levar os 15 anos que você já tem aqui para o Canadá e qual que é o impacto disso financeiro, ou se você continua recolhendo aqui no Brasil, segurado, e fazer jus a um benefício melhor aqui no Brasil também. Então, a sua pergunta é assim, interessantíssima. Eu acho que você vai ter muitos clientes depois dessa reunião, Maria Cecília, porque quando é caso concreto, não tem jeito, né? Tem que ter análise, você tem que explicar, reexplicar, né? Porque é bem complexo mesmo. Mas, assim, muito bom o overview que você deu para a gente. Acho que deu para dar uma esclarecida. Só uma pergunta aqui que apareceu mais de uma vez. Você falou em contribuição de 20% como facultativo, mas poderia ser de 11%? Olha, eu tenho um certo temor no de 11%, porque você tem que estar inscrito. É um plano simplificado aqui, e que você tem que estar inscrito. Como vocês estão aí, eu acho bem temeroso recolher com 11%. Porque amanhã ou depois, porque esse plano simplificado de 11% você só se aposenta com um salário mínimo e por idade. Por idade vai ser por idade mesmo. Mas e se você, amanhã ou depois, quiser ganhar mais e o benefício for acima do salário mínimo, você vai ter que complementar os 9% para chegar nos 20%, né?
e aí vem juros e multa, então fica às vezes um valor impagável. Então eu prefiro recomendar os 20%, por a gente não saber qual que vai ser a história contributiva. Pode ser que você vai, sei lá, vai pagar pelo teto, né? Imagina que se você pensa em receber mais que o salário mínimo e recolhe com 11%, né? Então, para você pagar essa multa e juros é muito caro aqui, né? Pelos cálculos que a gente vê aqui no escritório, fica às vezes inviável. Mas e por essa ser uma inscrição simplificada, eu fico meio com o pé atrás também com relação a essa contribuição. Eu prefiro sugerir 20%. Eu pago para o meu filho 20% aqui no Brasil. Então, só para vocês... Desde antes dele ir, quando ele completou 18 anos, eu já comecei a recolher aqui para ele. Uhum. E aqui ele era estudante, né? E também aí ele está estudante também. Estudante com aquele visto que você pode trabalhar, acho que é 20 horas, né? Uhum. Mas eu continuo recolhendo aqui para ele também. Ok, foi bom até você tocar nesse tópico, eu acho que tem muitos pais e mães aqui, né? E como planejadora de previdência, o que você sugere, assim, começar desde pequenininho? Qual que é a idade? Por exemplo, eu estou na certa idade, para mim já não compensa, sei lá, talvez eu teria que já fazer uma complementar, né? Assim, o que você sugeriria como planejamento de previdência, assim, pequenininho, com mais velho? A contribuição, ela só pode ser feita a partir de 18 anos. Então, a não ser que seja 16 anos, mas é aqui aquele menor aprendiz. Mas, a princípio, a regra geral é 18 anos. Recomendo todos já recolherem a partir de 18 anos como facultativo. Eu nunca penso assim que é tarde para recolher. Eu tenho pessoas aqui que às vezes têm uma idade mais avançada e que às vezes nunca recolheu para a Previdência. Mas amanhã ou depois, mesmo que as pessoas pensem assim, para que eu vou recolher? Eu já estou velha mesmo e eu não vou nem aposentar. Nossa, falta 15 anos para aposentar, eu já não ia até lá. Porque a minha mãe falava isso também, sabe? Nossa, 15 anos, já não ia até lá, por que eu vou recolher? Mas, a princípio, a gente pensa que mesmo já tendo qualquer idade, é importante estar recolhendo, porque também a gente tem a situação de que em caso de morte, você deixa a pensão para o seu companheiro, para o seu cônjuge, né? Então, tem essa questão e a questão de você poder ficar amparada com o auxílio-doença. Esse nome foi mudado com a reforma, é um auxílio, é um benefício hoje por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez, ela também mudou a roupinha, sabe? Mudou a roupinha. Ela hoje é um benefício por incapacidade permanente. A gente não se fala mais em aposentadoria por invalidez. Mas até isso pegar, as pessoas não vão... As pessoas aqui falam INAMPS ainda, INPS, né? Então, imagina até isso pegar, já, acho que é da nossa próxima geração que vai entender um pouco mais sobre isso. Mas, então, a dica que eu dou aqui para as pessoas que têm filhos é que não deixem de recolher, porque é para eles terem qualidade de segurado e estarem amparados pelo INSS. Mesmo que seja o salário mínimo, mas eu acho super importante você ter essa primeira garantia. Você partir direto para uma complementar, o nome já fala, é um complemento. Então, depois que você... E para você... muitos institutos aqui de aposentadoria complementar, de previdência complementar, eles exigem que você esteja pagando o INSS também. Então, é super importante essa cultura, a gente plantar essa sementinha de planejamento previdenciário, cultura do planejamento, de você ter o hábito, né, de guardar os seus documentos de trabalho, prestar um serviço para alguém, guarda um recibo, guarda sua carteira de trabalho aqui no Brasil, guarda esse T4 aí do Canadá, porque é uma folhinha assim, eu sei que meu filho trabalhou aí ano passado, e eu vi exatamente essa folhinha e tinha o CPP, eu ia pegar o dele, mas a foto que ele tirou estava tão ruim que eu preferi colocar o formulário mesmo para vocês. Então é uma folhinha assim, uma folhinha qualquer, uma folhinha que se você não prestar atenção, você não guarda essa sua história, né? É a história sua laboral, de trabalho.
E é um documento acima de tudo, né? É um documento, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas, eu tenho essa sensação que os brasileiros aí não têm essa noção da importância desse documento, né? Então, eu acho que para os jovens e em qualquer idade, é importante recolher a partir de 18 anos, faça sua inscrição no INSS, essa inscrição pode ser feita pelo site. Aqui no Brasil, quando a pessoa faz a carteira de trabalho, já sai com o número do PIS, do NIT, é a mesma coisa, PIS, NIT, FASEP, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, sim, os institutos são diferentes, mas agrega os três no mesmo, junta os três na mesma pessoa. E a pessoa pode ter mais de um NIT também, mais de um PIS. Então, acontece muito isso. Então, tem que fazer essa integração, porque às vezes você acha que você pega um CNIS, que é o documento que sai toda a sua história de trabalho, às vezes não vem todo, porque você tem um outro PIS. Então, às vezes não como que eu vou te dizer? Não é migrado, não é integrado, né? As coisas não se comunicam aqui no Brasil, nós estamos ainda em evolução para essas tecnologias. Melhorou muito. O INSS, assim, antigamente a gente tinha que ir para o INSS pessoalmente, pegar filas, né? A gente entrava em filas para a gente poder pegar essa história de INSS. Hoje não, a gente já consegue pegar pelo site. Então, que ótimo, facilita muito, né? Camila, eu acho que o Leonardo está aguardando ali para fazer uma pergunta, faz um tempão que ele está com a mão levantada. Sim. Leonardo? Bom, tem a Karen também, se a Karen quiser fazer primeiro. Eu acho que a Karen abaixou. Voltou. Desculpa que estava tentando tirar do mudo. Obrigado. Obrigado pela palestra, Maria Cecília, foi bem interessante. A minha pergunta é, no caso de funcionário público federal que está em licença não remunerada para acompanhamento de cônjuge, como é que funciona isso? Como é que ele contribuiria no Brasil? Ele pode contribuir esse que você falou de 20%? E como é que traria os anos de contribuição do Brasil para cá, sendo funcionário público? Entendi. Então, se você está em LIP, você tem que... Você não tem essa contribuição, né, do empregador, né, no caso do órgão da União, né, do órgão federal. Então, eu entendo que você teria que estar contribuindo como facultativo. Aqui, para que fosse contabilizado, né? Você está em licença particular, né? Isso. Aí você teria que... essa certidão, ela só é emitida do órgão público federal, municipal, estadual, se você pede a exoneração, né? Então, você tem que ser exonerado, e aí ele emite uma certidão, e aí você fala para onde que... Já tem um destino, para onde que você vai levar. Eu entendo que você teria que levar essa certidão para o INSS fazer toda essa... processar tudo isso, para você levar o tempo para o Canadá. Tem uma coisa interessante aqui, que o assunto é muito extenso, mas tem uma situação aqui muito interessante. Caso você tenha um tempo especial trabalhado em condições insalubres aqui no Brasil, esse tempo ele pode ser contado, ele estica um pouquinho mais, ele pode ser convertido em tempo comum. E isso nós tivemos uma decisão recente agora do STF, dizendo da possibilidade do serviço público converter esse tempo também em tempo comum. Então, tem essa novidade aí também. Eu não sei com que você trabalha, né, no serviço público, mas tem essa possibilidade. Então, eu entendo que para você pedir todo esse tempo, você tem que estar exonerado, e esse tempo tem que passar pelo INSS para você poder levar para aí. Tá bom, muito obrigado. Nada. Desculpa, estava muda. Só uma última pergunta aqui para a gente encerrar, eu acho, né? O Fábio está perguntando
que você falou na condição de perder a condição de segurado, né? E como é que isso funciona, né? Depois de quanto tempo isso acontece? Aqui no Brasil, você tem, quando você sai do emprego, quando você é demitido, você tem 12 meses de carência, que a gente fala que é um período não é carência, é um período de graça. Depois que você sai do emprego, depois da última contribuição do INSS. Nós temos mais 12 meses de período de graça, mais um ano, se você foi demitido. E aí a gente consegue comprovar isso pelo seguro-desemprego que a pessoa recebeu, ou aviso prévio, alguma coisa, geralmente é o seguro-desemprego, né? Que é a comprovação de que você está desempregado. E você tem mais 12 meses de período de graça se você tiver mais 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado. Então, você pode ficar 3 anos, até 3 anos, sem recolher e permanecer na qualidade de segurado. Mas eu indico todo mundo aqui, assim, não fica esperando, não, porque às vezes você pode até não recolher, mas até quando você recebe o seguro-desemprego, você pode estar recolhendo como facultativo, não como contribuinte individual. Porque como que você está recebendo o seguro-desemprego? Você está desempregado e você fala que você está trabalhando. Porque se você recolhe como contribuinte individual, você fala que você está trabalhando, né? Então, mas você pode recolher como facultativo. E hoje várias pessoas estão não implementaram os requisitos na data da reforma, porque entre um emprego e outro, receberam o seguro-desemprego. Então, assim, você teve uma benesse com a mão, mas ao mesmo tempo foi te tirado esse tempo. E como você recolhe como facultativo, não haveria, eu acho que foi o Fábio, né? Não haveria, que fez essa pergunta, como é facultativo, não teria como recolher esse período do seguro-desemprego, porque é facultativo, então não se recolhe atrasado. E às vezes, por 6 meses aqui, a pessoa não chegou numa regra de transição mais favorável com a reforma da Previdência. Então, é importante esclarecer isso também. Ok, maravilha. Acho que a gente tem, pessoal, vocês desculpem, tinha muitos participantes, foram muitas perguntas, desculpa que passou batido algumas ficaram sem respostas, mas eu acabei de compartilhar o Instagram da Maria Cecília, para vocês acompanharem o trabalho dela lá. Ela tem um YouTube também. Maria Cecília, você quer passar de novo seus contatos para o pessoal poder entrar em contato com você? Tirar essas dúvidas, essas consultas, né, individuais, você tem esse serviço, né? Então, assim, se você puder compartilhar seus contatos novamente com a gente. Eu disponibilizo o YouTube, MC Previdência. Eu até brinco que eu não sou funkeira, nada contra, mas é MC Previdência, de Maria Cecília. MC Previdência. Os meus telefones aqui é de Belo Horizonte, é 31, é o WhatsApp também, podem mandar mensagem pelo WhatsApp, é 988740230, podem mandar e-mail, no Instagram também tem os contatos, por e-mail também, podem passar e-mail, podem fazer a consulta pelo WhatsApp, dentro do possível, eu vou respondendo. Se for um caso que a gente precisa analisar com mais vagar, que a gente precisa adentrar um pouco mais, saber mais requisitos, a gente faz essas ponderações, a gente solicita os documentos, né? E eu fico aqui à disposição. Legal, agradecemos infinitamente seu carinho por preparar isso tudo, sua disponibilidade, seu carisma também, claro, né? E não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa. Nossa, eu fui salva pela Camila. E estou em processo também de aprendizado. Não, aqui é só brasileiro. Eu falei, nossa. Ainda bem que a gente fala mesmo. Pois é, não, facilita muito, viu? As meninas querem falar alguma coisa? Estela, Aline? Eu vou falar rapidinho. Pessoal, todo mundo que se inscreveu nessa apresentação desse
Zoom de hoje. A gente tem um e-mail de vocês, a gente vai compartilhar esse e-mail com a Maria Cecília. Então, Maria Cecília, eu vou te pedir para mandar um e-mail para todos os participantes com seus contatos, seu YouTube. Assim a gente consegue acompanhar e aprender um pouquinho mais sobre aposentadoria. Eu aprendi muito hoje, eu não vou falar para você que eu tô calma, eu continuo nervosa, mas eu aprendi bastante, então muito obrigada pelo seu tempo. Mas vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Muita coisa. A gente está aqui para estudar também, para poder aprender com vocês também. Eu aprendo muito com vocês, conversando com meu filho também. A gente vai crescendo, vai aprendendo juntos. Então, o que depender aqui do Brasil também, a gente está em constante estudo. É assim, é surreal. Eu falo que a gente troca pneu com carro andando aqui, porque a gente dorme com uma lei e acorda com outra. Então, vocês não estão sozinhos. Maricília, então, em nome do Networking para Brasileiros, a gente quer te agradecer imensamente pelo teu tempo aqui hoje e agradecer a participação de todos, né, que estiveram aqui, que fizeram perguntas. Lembrando que esse vídeo vai estar disponibilizado no nosso canal no YouTube. E como a Estela falou, a Maria Cecília, então, vai estar encaminhando um e-mail aos participantes com as informações de contato dela. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, obrigada. Boa noite para todos. Boa noite.